Então, boa noite para todos. Hoje, nossa aula do dia 16 de novembro, nós estamos estudando a lista 6 e na aula de hoje nós vamos trabalhar as seções 3.5, 3.6 e 3.7. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas e fazer um exercício. Então, começando aqui na seção 3.5, essa seção trata de produto escalar. Nós vamos ver aqui 3 operações com vetores no R3. A primeira delas é o produto escalar, que a definição é análoga àquela que nós vimos para os vetores do plano. Então, se a gente tem os vetores V de coordenadas x1, y1, z1 e U igual a x2, y2, z2, então o produto escalar entre U e V, ou entre V e U, é definido com aquele mesma... Nós vamos adotar a mesma notação que nós vimos no R2, e a definição é a soma do produto das coordenadas correspondentes. Olha só, x1 vezes x2, y1 vezes y2 e z1 vezes z2, certo? Um importante resultado que nós vamos utilizar nessa seção é aquele que envolve o cosseno do ângulo entre vetores. Esse cosseno do ângulo é definido como sendo U ou V. Como eu comecei ali com V, vou continuar com V, tá? V escalar U dividido pela norma de V vezes norma de U. Então, dividido pela norma de V vezes norma de U. A norma, o cálculo da norma, obedece a mesma... Onde norma de V, por exemplo, segue aquela mesma definição do R2. Vai ser, como V é x1, então é x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado mais z1 ao quadrado dentro da raiz quadrada. E a norma de U a mesma coisa, só que com as coordenadas de U. Então, raiz de x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado mais z2 ao quadrado dentro do radical, certo? Uma propriedade importante que nós temos aqui nessa seção é que se os vetores são ortogonais, então o produto escalar desses vetores é igual a zero. Essa é uma propriedade muito importante que a gente tem aqui nessa seção. Então, esses três pontinhos aqui, ó, o primeiro deles é a própria definição de produto escalar, em seguida, a relação do cosseno do ângulo entre vetores, e depois a ortogonalidade entre os vetores. Então, são questões que a gente já explorou lá no R2, mas só que com 2 coordenadas. Eu vou deixar vocês trabalharem um pouco nas questões da seção 3.5 e nós vamos falar com mais detalhes hoje das outras seções que realmente vão ser operações, funções que são novidade. Então, nós vamos passar para a seção 3.6, que tem aqui na seção 3.6 uma nova função. Seção 3.6, ela vai falar da operação chamada produto vetorial. É o segundo produto aí, segunda operação entre vetores. A gente pode chamar de função, porque tanto o produto escalar como esse vetorial, porque eles pegam 2 vetores e associa a alguma coisa. O produto escalar pega 2 vetores e associa um número real. Já o produto vetorial vai pegar 2 vetores e vai te retornar um outro vetor. Então, a definição é o seguinte, ó.
Nós vamos ter os dois vetores, vou continuar colocando o V, porque eu tinha chamado V de x1 ali atrás, né? x1, y1, z1. Então, eu vou continuar só por questão de didática. Mas lá no livro, o V que é o é x1, y1, z1. Eu queria que vocês lessem o livro, tá? Depois, para complementar o conhecimento. Então, ó, temos os vetores com 3 coordenadas, que são vetores do R3. E aqui nós temos vetor U com as coordenadas x2, y2, z2. O produto vetorial desses dois vetores é denotado com esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo, deixa eu começar com a letra V, eu escrevi V primeiro. V vetorial U. Esse X aqui não é um X de variável, realmente é um X, é o X que vai denotar a operação produto vetorial. Nós vamos ler isso aqui da seguinte maneira, ó, vou colocar V sem acento, que é a maneira que você vai ler V vetorial U. Você vai ler desse jeito, V vetorial U. E isso aqui é uma função. Então, qual que é a definição dessa função? Lá no livro, a gente inicia tratando a parte algébrica dessa função. Essa função ela tem uma propriedade especial que é o seguinte: o resultado dessa operação é um vetor, e ele é um vetor que é ao mesmo tempo ortogonal a U e a V. Então, ó, se a gente tem aqui um vetor, o vetor V, e aqui o vetor U. O produto vetorial de U e V é um vetor, esse, V vetorial U, que tem a propriedade, olha, de ser ortogonal aos dois vetores. Ele é ortogonal tanto a U quanto a V, e o ângulo entre U e V que é qualquer, tanto faz qual é o ângulo entre U e V. Ficou parecendo uma carinha, né, isso aqui. Então, existe o ângulo entre U e V que a gente chamou de θ, e o ângulo entre produto vetorial de V com U e V e produto vetorial de V com U e U é reto, é 90 graus. Então, com isso a gente pode concluir, ó, que V vetorial U faz um ângulo reto com V e V vetorial U faz um ângulo reto com U. Aí a gente utiliza o conhecimento da seção anterior sobre produto escalar, porque lá foi falado que se os vetores são ortogonais, o que acontece com o produto escalar entre eles? Dá zero, né? Então, ó, V vetorial U escalar com V dá zero, e V vetorial U escalar com U dá zero também. E essas duas sentenças aqui, essa e essa, elas vão acontecer ao mesmo tempo. Isso gera um sistema. Esse sistema a gente vai desenvolver, vai virar um sistema homogêneo que tem infinitas soluções. Quer dizer que o vetor que é ortogonal a U e a V, ele não é único. Podemos ter infinitas respostas para esse vetor aqui, ó, V vetorial U. Mas ele exibe uma possibilidade lá no livro. É um vetor que tem as coordenadas, difícil da gente decorar, mas ele depois mostra um jeito prático, usando determinantes, que vai nos ajudar a encontrar essa função, que é da seguinte maneira, ó, para você encontrar de uma forma fácil, ele vai adotar o seguinte, ó, observe. Sempre que você tem uma expressão do tipo, ó, lembra dos vetores canônicos? Lá no livro está falando de vetores canônicos. O vetor I do R3 é 1, 0, 0. O vetor J do R3 está sobre o eixo Y, é 0, 1, 0.
e o vetor K é 0, 0, 1. Está sobre o eixo Z. I está sobre o eixo X, o J sobre o eixo Y e o K sobre o eixo Z. Sempre que você tem um vetor do tipo, se o vetor V é da forma ABC, por exemplo, vamos trocar o nome desse vetor, né? V já usei. Se a gente tem um vetor W de coordenadas ABC, a gente pode escrever esse vetor W da forma A00 mais 0B0 mais 00C, usando operações com vetores, adição. E agora, pela multiplicação, você pode escrever A, que multiplica 1, 0, 0, mais B, que multiplica 0, 1, 0, mais C, que multiplica 0, 0, 1. Ou seja, apareceram aqui, ó, os vetores canônicos. Então, você pode escrever AI mais BJ mais CK. Então, o que a gente conclui disso? Então, quer dizer o seguinte, ó. Logo, todo vetor A, B, C, todo vetor, independente das coordenadas, pode ser escrito, não é assim somente se, é igual mesmo. É escrito também com a notação AI mais BJ mais CK. E sabendo disso, nós vamos adotar um determinante para que a gente consiga achar o produto vetorial de forma fácil. Então, usando essa relação aqui, vamos dar um número para ela. Eu já dei número em alguma coisa aqui? Acho que não, né? Vamos chamar, então, de equação 1, relação 1, ó. Então, usando 1, podemos encontrar o vetor correspondente ao produto vetorial da seguinte forma. Nós vamos fazer V vetorial U. V vetorial U. Nós vamos construir aqui um determinante de 3 linhas, 3 colunas, onde na primeira linha você vai colocar IJK, mas sem se preocupar com se eles são ou não vetores. Nós vamos adotar eles aqui dentro do determinante como só símbolos mesmo. Nós não vamos substituir as coordenadas. Eu vou até tirar essa setinha de cima deles. Lá no livro a gente coloca com seta, não tem problema nenhum colocar a seta, tá? Então, eu coloquei aqui IJK. Na segunda linha da matriz, nós vamos colocar as coordenadas do vetor V. Então, nosso vetor V tem coordenadas x1, y1, z1. E na próxima linha, as coordenadas do vetor U, que é x2, y2, z2. Então, sempre vai ser construído dessa forma. Essa primeira linha aqui são as coordenadas de V, que é o primeiro vetor, e essa segunda linha são as coordenadas de U, que é o segundo vetor. Certo? Então, agora nós vamos calcular esse determinante da forma como a gente calculava mesmo como se fosse um determinante todo de número real. Então, aqui eu vou repetir as duas colunas iniciais. Ó, repetimos. E agora você vai multiplicar. Então, nós temos as multiplicações no sentido da diagonal principal, ó, que vão ser essas multiplicações. E temos também as multiplicações depois no sentido da diagonal secundária, que tem que multiplicar por menos 1, né? Bom, vamos lá, fazer esse cálculo, ó. Você vai ter aqui, então, igual a... Vai ficar I que multiplica... Aqui, a primeira multiplicação. I vezes Y1, Y2... Não vamos multiplicar, não, porque nós não vamos ter... Vai ficar aqui tanto de letrinha.
Vai ficar aqui, então, várias coisas que multiplica I. Vou colocar como se fosse um A maiúsculo aqui, tá? Que multiplica I. Depois, outro termo que multiplica J e outro termo que multiplica K. Um C que multiplica K. Então, de acordo com esta equação 1, esse quadrado aqui 1, você vai poder escrever isso como sendo um vetor de coordenadas ABC. Esse aqui, então, é o vetor que é o chamado produto vetorial de U e V. Esse é o vetor correspondente ao produto vetorial de U e V. Só um segundinho. Bom, então vamos aplicar essa definição em um exemplo. Vamos lá na seção 3.6 e fazer um exercício. Então, ó, exercício, seção 3.6, número 1, letra A. Tem várias alternativas aí, o número 1. Vamos pegar o número 1, letra A. Aí nós temos aí na seção, nesse número 1, os vetores que foram dados. Então, nós temos vetor U, tem as coordenadas 1, menos 1, 1. Vetor V, que tem coordenadas 2, 1, 0. E W, só que nós, na letra A só vai usar o U e o V, tá? Então, vou deixar só o U e V. Então, a letra A, nós queremos calcular o vetorial V. O vetorial V. Então, nós vamos adotar o determinante que nós falamos ali atrás. Então, nós vamos ter, ó, IJK. Nós vamos colocar as coordenadas de U na segunda linha e as coordenadas de V na terceira linha. E vamos calcular esse determinante. Então, para calcular, nós vamos dobrar as colunas, a primeira e a segunda. Então, 1 menos 1, 2, 1. E agora nós vamos multiplicar as diagonais. Então, nós temos as multiplicações no sentido da diagonal principal e depois no sentido da diagonal secundária, multiplicando por menos, né? Então, vamos lá, ó, vou colocar aqui na frente, igual. Podemos até colocar aqui embaixo, né, logo. Então, aqui, ó, vamos lá. Multiplicações no sentido da diagonal principal. I vezes 0, como nós vamos ter dois... Eu vou colocar, até quando é 0 eu vou colocar, tá? I vezes 0, 2 vezes J, 2J e 1K. K. Agora, no sentido da secundária, ó, K vezes menos 2. Vezes o menos desse lado vai dar mais. Então, é mais 2K. Depois, I vezes 1 vezes o menos desse lado. Então, é menos I e J vezes 0. Menos 0J. Note que cada letrinha aparece duas vezes. Uma no sentido da diagonal principal e uma no sentido da diagonal secundária. E agora você vai somar os coeficientes dessas letras em comum. Então, ó, o I você tem o 0 e depois você tem menos 1. Então, 0 menos 1I. Com J, você vai ter 2 menos 0, que multiplica J. E com K, você vai ter 1 mais 2, que multiplica K. Então, quer dizer que você tem menos I, menos 1 vezes I, mais 2J e 3K. Esse vetor pode ser escrito como sendo, quem é que multiplica I? O menos 1. Quem multiplica J? 2. Quem multiplica K? 3. Então, esse vetor é o vetor que é o produto vetorial de U com V, e ele é ao mesmo tempo ortogonal tanto a U quanto a V, certo? Eu esqueci de colocar para gravar esse finalzinho que eu falei. Uma das aplicações do produto vetorial é a área de paralelogramos. O vetorial V
nos fornece uma ferramenta, se torna uma ferramenta para o cálculo dessa área. Então, nessa figura aqui você pode observar um paralelogramo definido pelos vetores U e V. E lá no livro tem toda uma demonstração que conclui que a norma do vetor, o vetorial V, coincide com a área desse paralelogramo. Bom, então eu vou deixar a demonstração a cargo da leitura de vocês, para vocês olharem. No vídeo tem toda a explicação e no livro tem toda a demonstração. E vamos praticar isso lá na seção 3.6, o número 3. Lá nessa questão, nós temos dois vetores U e V, e eu vou acrescentar para vocês aqui, ó. Vamos calcular a área do paralelogramo definido por U e V. Por U e V. E aqui, vamos colocar um item B que não tem lá, mas para a gente poder praticar, vamos calcular a altura. Determine a altura do paralelogramo em relação à base V. Podia ser a U também, tá? Em relação à base V. Pronto. Então, vamos lá, ó. O que nós devemos fazer aqui para iniciar é obter o produto vetorial de U com V. Então, vamos começar aqui fazendo esse cálculo. Então, o vetorial V é dado por o determinante. Aqui nós vamos colocar IJK. E nós temos aqui 2, 3, 1, 1, 5, 3, que são as coordenadas do vetor U e V. Aqui, gente, tanto faz quem você vai colocar primeiro, porque a área que nós queremos, no final tem uma norma, né? Então, a norma torna tudo positivo, porque o cálculo de U vetorial V é diferente, o vetorial V é diferente de V vetorial U. Porque como existe aqui uma ordem, vamos voltar aqui um pouquinho lá em cima, olha só, quando a gente colocou aqui U vetorial V, aqui nessa questão, ó, nós colocamos primeiro as coordenadas de U, né? Depois as coordenadas de V. Se você fizer V vetorial U, você tem que colocar primeiro as coordenadas de V, depois de U. E vocês lembram quando a gente estudou determinante, que quando você faz permutação de linhas, não acrescenta um negativo no cálculo do determinante? Então, tem uma propriedade que está feita lá no livro, que é a seguinte, ó, U vetorial V é menos V vetorial U. Então, se você alterna, muda a ordem dos vetores, acrescenta um negativo no cálculo. Em se tratando de área, isso não vai ser problema nenhum, porque a norma que existe aqui vai tornar tudo positivo no final, tá? Então, não se preocupe em qual vetor que você vai colocar primeiro nas aplicações. Então, é somente calcular. Então, nós temos, ó, I21, J35. Então, calculando, vamos lá, multiplicar as diagonais no sentido da principal e depois no sentido da secundária. Então, nós vamos ter, ó, isso aqui é igual a 9i. Se você quiser ganhar tempo aqui, pessoal, você pode fazer o seguinte, ó. Já sabe que vai ter o i tanto na principal como na secundária, né? Então, quem é que multiplica o i? Na principal vai ser o 9. Na diagonal secundária vai ser menos 5. Você já vai lá e olha, ó. 1 vezes 5 vezes o menos, né? Tudo isso multiplica i. Quem multiplica j? 1. E depois, no sentido da principal, menos 6. J. E depois, por último, K. Aqui na diagonal principal, você vai ter 2 vezes 5 vai dar 10. E depois, na diagonal secundária, vai ter 3 vezes o menos, menos 3. E aí você já vê quais são as coordenadas do vetor. Então, vai ser 9 menos 5
4. 1 menos 6, menos 5. 10 menos 3, 7. Então, este vetor aqui é o U vetorial V. E agora, você vai calcular a norma dele. Então, logo, a área é igual à norma de U vetorial V, que vai ser a norma do vetor 4 menos 5, 7, que vai ser igual, vamos calcular aqui então, que vai ser igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado. E aí nós vamos somar esse número aí. Então vai ficar 49 mais 25, 14, vai 1, 5, 6, 7, mais 16. 6 mais 4, 10, 7, 8, 9. 90 é 9 vezes 10. Então, é 9 vezes 10. O 9 tem raiz exata. Então, é 3 raiz de 10. Ó, então, nós já encontramos a área. Pode botar assim, a unidade de área, certo? E agora, nós vamos usar essa área para calcular, para determinar a altura. Então, quem vai ser a altura? No item B, vamos colocar a figura aqui novamente, ó. No item B, nós queremos a altura. Tá aqui os vetores. Nós queremos a altura em relação à base definida por V, né? Então, vou colocar V aqui embaixo e a altura tá aqui, ó. Vamos chamar de H. Aí aqui você recorre à geometria elementar. A gente sabe que a área é igual a base vezes a altura. Base, a área, vamos chamar a área, essa área aqui é o 3 raiz de 10. 3 raiz de 10. A base é o comprimento do vetor V, então é a norma de V. E a altura a gente pode chamar de, então, base é a norma desse V, e a altura que nós queremos encontrar, podemos chamar de H. E agora você vai isolar o H. Então, H vai ser igual a 3 raiz de 10 dividido pela norma de V. Quem é V? V é o vetor que foi dado no exercício. Então, vamos calcular essa norma desse V. Então, vai ficar 3 raiz de 10 dividido pela norma do vetor 1, 5 menos 3. 1, 5 menos 3. E esse cálculo aí vai ser usando a raiz quadrada, né? Então, H vai ser igual a 3 raiz de 10 dividido por raiz de 1 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ó, pronto. Então, nós vamos somar. Vai ficar 9 mais 1, 10. 10 mais 25. Então, ficou 35. 35 é 9, não, 45, né? 7 vezes 5. Não tem como fatorar, né? 7 vezes 5. 30, não, 3 vezes 10. Não tem jeito, né? Então, vai ficar 3 raiz de 10 sobre raiz de 35. 7, 6 vezes 5, 30. 7 vezes 5. Talvez dá pra gente fazer alguma coisa aqui, se você quiser. Não sei como é que tá a resposta. Olha só. A gente tem 3 raiz de 10 sobre raiz de 35. O que a gente pode fazer? Pode fazer aqui mesmo, ó. 3 você deixa no radical. E o que está dentro da raiz você coloca junto, ó, 10 sobre 35. O 10 e o 35 são divisíveis por 5, essa que você consegue simplificar um pouquinho. Então, dividindo aqui por 5 e aqui por 5, vai ficar H igual a 3 raiz de 2 sobre raiz de 7. Ó, e diminui um pouco. Então, aqui é a unidade de comprimento. Se quiser racionalizar, pode. Certo? Então, essa é uma aplicação para o produto vetorial. É importante que a gente estuda aí, que está nessa seção 3.5. Certo? Pronto.
Bom, então vamos fazer agora o exercício 4 da seção 3.6. Nessa questão, nós temos os vetores u e v. U tem coordenadas 2, menos 3, 2, 1, menos 3. E o vetor v tem coordenadas 1, 3, 1. No item A, nós queremos encontrar um vetor que é simultaneamente ortogonal a U e a V. Então, olha, pode ilustrar se você quiser. Então, U, V, a figura, a representação que a gente usa para ilustrar produto vetorial, é sempre se faz dois vetores da maneira que você quiser, e depois faz um na vertical representando o vetorial V e coloca o ângulo reto nos dois vetores que estão lá embaixo. Ó. Então, com o vetor V, ele faz ângulo reto, e com o vetor U, ele faz ângulo reto também. Então, o vetor que a gente quer, que é simultaneamente ortogonal a U e a V, é o produto vetorial. Então, novamente aqui nessa questão, ó, vamos calcular o vetorial V. Para a gente não calcular de novo aqui, eu vou mostrar para vocês como usar o GeoGebra para fazer isso, caso você queira alguma hora conferir, né, uma resposta, um exercício. Então, só um minutinho. Pronto. Então, em JK, que nós temos as coordenadas do vetor, ó, 2, 1, menos 3, 1, 3, 1. Vamos repetir as duas colunas. Pronto. E agora vamos multiplicar. Então, multiplicando as diagonais no sentido da diagonal principal e depois no sentido da diagonal secundária. Então, nós vamos ter... quem é que multiplica aí? 1, e aqui na secundária, menos 3 vezes 3, menos 9, vezes menos, mais 9. Tudo multiplica aí. Depois, com J, você vai ter menos 3, e no sentido da secundária, menos 2. Multiplica J. E com K, você vai ter 6, 2 vezes 3, 6. Depois, menos 1, que multiplica K. Então, aqui você tem o vetor 10, menos 3, menos 2, menos 5, e 6 menos 1, 5. Esse vetor é o vetorial V. Ele é um dos vetores que são simultaneamente ortogonais a U e a V. Qualquer múltiplo desse é também ortogonal, certo? Então, por exemplo, se você observar, todas as coordenadas aqui são divisíveis por 5. Então, você poderia até encontrar um vetor de coordenadas menores. Mas no item B, ele já vai começar a entrar em algumas particularidades. Que ele fala o seguinte: bom, eu quero um vetor que tenha norma igual a 2 e que seja simultaneamente ortogonal a U e a V. Então, ele quer um múltiplo desse aqui. Então, quando a gente fez o desenho aqui em cima, ó, qualquer vetor que é múltiplo do U vetorial V, inclusive com sentidos diferentes, eles também são ortogonais a U e V. Então, para responder o item B, o que nós vamos fazer? Lembra da unidade 2? Quando a gente usava o versor? O versor é o vetor que tem comprimento igual a 1, que tem a mesma direção e sentido do vetor dado. Então, olha, na letra B, nós queremos vetor de norma 2, vetor de norma 2 simultaneamente ortogonal a U e V. Então, você já tem um pelo menos, né? Você já sabe, ó, que o vetorial V, dado pelas coordenadas 10, menos 5 e 5, é simultaneamente ortogonal. Ortogonal a U e V, certo?
E a gente sabe, então, com isso, que qualquer múltiplo desses dois... Peraí, fiz de novo aquilo. Qualquer múltiplo desses dois também vão ser simultaneamente ortogonal. Então nós temos... Como que a gente pode escrever isso? Olha só. Concluindo, então, qualquer múltiplo desse... Qualquer múltiplo desse vetor é também simultaneamente ortogonal a U e V. A U e V, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro pegar o que tem comprimento 1 e depois ajustar para o comprimento que você quer. Então, primeiro obtenha o vetor de comprimento 1. Comprimento unitário, que é através do versor que você faz isso. Então, quem é esse versor? Vamos chamar de W, o resultado. Então, vai ser o vetorial V dividido pela norma de U vetorial V. Esse vetor aqui tem comprimento 1. Então, nosso trabalho aqui é encontrar, esse aqui é o unitário. Nós vamos ter só que encontrar a norma do vetorial V. Então, vamos lá, fazer esse cálculo. Vamos botar mais uma folhinha aqui. Então, vamos lá, calcular o vetorial V. A norma do vetorial V, né? Norma de U vetorial V, sendo que o nosso cálculo foi igual a, olhar aqui, 10 menos 5, 5. Então, 10 menos 5, 5, vai ser igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado, mais menos 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Então, nós temos essa raiz aí. 25 mais 25, 50. Vamos colocar o 100 é 4 vezes 25. Então, eu vou colocar 25 tem raiz exata, vou deixar, tá? Fatorado com 25. Então, vai ficar 4 mais 1 mais 1. Porque minha calculadora tá longe, não vou pegar, não. Então, vai ficar aqui raiz de 25, 4 mais 1, 5 mais 1, 6, vezes 6. E o raiz de 25 a gente sabe, né? Então, vai ficar 5 raiz de 6. 5 raiz de 6 é a norma de U vetorial V. Então, nosso vetor unitário vai ser, o W será, então, 1 sobre, pode escrever assim, ó, pessoal, coloca aquela fração, coloca a divisão como se fosse uma fração 1 sobre o denominador, que multiplica o vetorial V. Fica mais didático. Então, vai ser 1 dividido por 5 raiz de 6, que multiplica as coordenadas 10 menos 5, 5. Que vai ser igual... Esse 5 aqui vai cancelar com todas as coordenadas com o 10, com o 5 e com o 5, né? Quando a gente fizer o cálculo. Então, vai ficar 2. Quando simplificar com esse 5 aqui, vai sobrar 2, né? Aqui, então vai ficar 2 sobre raiz de 6. Nessa segunda vai ficar menos 1 sobre raiz de 6. E nessa terceira, 1 sobre raiz de 6. Pronto, esse vetor aqui tem comprimento 1, este, certo? Comprimento igual a 1.
E agora, você quer um vetor de comprimento 2. O que você faz? Então, logo, o vetor de comprimento igual a 2 é... A gente estava chamando de W, né? Vamos chamar de outra coisa agora. W... Só um segundo. W... Chamar de W'. Sumiu todas as letras da minha cabeça. W' vai ser, então, 2 que multiplica W. Porque o W não tem tamanho 1. Quando você multiplica o vetor de tamanho 1 por qualquer número, o vetor resultante vai ter o comprimento do número que você usou. Vai ter o comprimento igual ao número que você multiplicou. Então, quer dizer que o vetor que nós queremos nessa questão vai ser o 2, que multiplica 2 sobre raiz de 6, menos 1 sobre raiz de 6, 1 sobre raiz de 6, que é igual a 2 vezes 2, 4, sobre raiz de 6, menos 2 sobre raiz de 6, e 2 sobre raiz de 6. Vamos ler de novo lá. Um vetor unitário, um vetor de norma 2, que seja simultaneamente ortogonal aos vetores. Certo, esse aqui tem norma 2 e é simultaneamente ortogonal, né? Será que não tem mais nenhum? Faltou a gente analisar o seguinte, ó. Quando a gente tem lá os vetores U e V, o vetorial V, ele é um vetor ortogonal aos dois, mas esse que está aqui para baixo também é o menos U vetorial V. Como no item A ele pediu um vetor que é simultaneamente ortogonal, né? Pediu só um, né? Então, qualquer múltiplo, se ele pedisse todos para vocês, me dê todos os vetores simultaneamente ortogonal, o que você faria no item A? Vamos voltar só um pouco. Ah, o item A está na outra folha. O item A aqui nessa outra folha, ó. Esse vetor que nós encontramos aqui, ó, ele é um dos vetores simultaneamente ortogonal. Se você quiser achar todos os vetores, basta multiplicar ele por K. Então, ó, K vezes 10 menos 5 e 5 corresponde a todos os vetores, todos, essa palavra aqui é importante, os vetores simultaneamente ortogonais. Ortogonal A, U e V, certo? Então, no item B, quando ele pede um vetor de norma 2, vão ter dois. Vai ter aquele que está apontando para, vamos falar assim, apontando para cima e está apontando para baixo. Então, você pode ter de resposta esse vetor aqui, e a outra resposta é o menos W'. O menos W' também é uma resposta, porque é o vetor oposto ao W'. Então, menos W' vai ser menos 4 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6 e menos 2 sobre raiz de 6. Pronto, aí sim você conseguiu dar todas as possibilidades, certo? A seção 3.7 trabalha a função chamada produto misto. O produto misto é definido da seguinte maneira. O vetorial V, produto escalar com W. Primeiro a gente calcula o produto vetorial de dois vetores e o resultado você usa para fazer o produto escalar com outro vetor. Então, como esse cálculo envolve um produto escalar, o resultado dele é um número real. Essa notação aqui a gente vai ler como sendo produto misto
de UVW. UV, U, V e W. Da mesma forma que acontece no produto vetorial, se você mudar a ordem aqui, os sinais mudam, tá? Então, esta ordem é importante. A definição pode ser, para você encontrar o valor desse cálculo, você pode usar um determinante. E o determinante vai ser o seguinte, vai ser todas as coordenadas dos vetores y1, x1, y1, z1, são as coordenadas de U. Coordenadas de U. Depois, x2, y2, z2 são as coordenadas de V. E por último, x3, y3, z3 são as coordenadas de W. Então, nós temos um determinante 3 por 3. Então, nós vamos explorar esse determinante aqui para encontrar o valor de U vetorial V e escalar U. Escalar W, desculpa, escalar W. Certo? Vamos ver um cálculo aqui. Já coloquei logo para a gente aplicar, né? Vamos escolher, por exemplo... Vamos ver como é que a gente usa isso aqui, primeiro. Qual vai ser a aplicação? A aplicação aqui desse produto está relacionado com o volume do paralelepípedo, que está no espaço agora. Está no R3. Paralelepípedo. Igual aqueles bloquinhos que botam nas ruas, os paralelepípedos. O volume daquilo você consegue calcular com um produto misto. Então, paralelepípedo. Como que é isso? É da seguinte maneira, olha só. Para você dar volume para aquele paralelepípedo, imagine que a base dele é um paralelogramo, né? Como se fosse um retângulo a base. Então, a base está aqui, ó. E se a base é um paralelogramo, você consegue ver aqui dois vetores que definem essa base. Você pode chamar esses vetores de U e V, por exemplo, ó. U e V. O IV define a base desse paralelepípedo. Tá faltando a altura para dar volume nisso aqui, né? Vamos colocar a altura sendo essa aresta aqui, ó. Eu vou colocar essa aresta em todos os vértices. E essa aresta vai ser o vetor W. E agora você vai ligar essas arestas. Olha, quando você liga, formou aí o seu paralelepípedo. Qual que é o volume, pela geometria elementar, qual que é o volume desse paralelepípedo? Volume não é área da base vezes a altura, né? A área da base a gente já conhece, vou chamar V é igual. A área da base a gente já conhece pela seção anterior, né? Que vai ser a norma de U vetorial V. Certo? A altura eu vou chamar de H, tá? Mas esse cálculo aqui, essa altura, quando a gente olha aqui, a altura não é a aresta W, porque a aresta W está com uma certa inclinação diferente do ângulo reto. Aqui o ângulo que essa aresta W faz com U não é de 90 graus, tá? Então, aqui vai existir, quer dizer, você vai ter que definir, construir uma figura, faça uma construção aí,
de tal forma que aqui, esse segmento que eu coloquei vermelho, que é a altura, porque ele faz 90 graus com a base. E lá na figura, lá no livro, quer dizer, tem toda uma construção que mostra pra gente o seguinte, ó. Se essa retinha vermelha faz 90 graus com a base, você conhece algum outro vetor que também faz 90 graus com a base? O vetorial V não é aquele vetor que é ortogonal aos dois ao mesmo tempo? Então, quando essa retinha vermelha, eu posso trazer ela, ó, deslocar ela e botar bem aqui, ó. Vai ficar aqui, certo? O vetorial V tá por aqui também, ó, sobre essa reta vermelha. O vetorial V, porque ele é um vetor que faz 90 graus com a base também. E aí, esse cálculo aqui vai ser definido, ele vai utilizar o ângulo entre esse U vetorial V e esse W. E esse cálculo aqui vai envolver ali, de uma certa forma, o seno, porque nós vamos ter aqui, ó, o ângulo reto tá aqui. Base. Nós vamos usar esse lado aqui do triângulo. Lá no livro e na explicação do vídeo, tá bem feitinha para vocês. Se a gente for demonstrar aqui, não vai dar tempo. Mas eu quero mostrar para você que lá no livro nós vamos chegar na conclusão que o volume do paralelepípedo é o módulo do produto misto. Porque para a gente chegar nisso aqui, usa uma desigualdade lá, chamada identidade de Lagrange, e usa umas coisas que a gente não vai ter como demonstrar aqui. Então, se você olhar lá, você vai compreender de uma forma mais fácil, tá? Ó, o vetorial V, produto escalar com W. Então, eu quero de vocês isso aqui, ó. Quero que vocês lembrem que o módulo do produto misto está relacionado com o volume. E você vai fazer isso lá de acordo com a explicação que está no livro, tá? Então, vamos calcular... Calcular não, vamos aqui, ó. Deixa eu voltar no que eu tô querendo falar para vocês. Então, essa aqui é uma aplicação, que é o volume do paralelepípedo. E outra aplicação é a questão de coplanaridade. Vetores serem coplanares. Olha só. Então, essa aqui é uma das aplicações, que é o volume do paralelepípedo. A outra é a questão de vetores coplanares. Vetores coplanares. Vetores coplanares quer dizer que estão no mesmo plano, tá? Estão no mesmo plano. Então, como que você pode usar produto misto para mostrar que vetores estão no mesmo plano? Olha só, vamos pensar junto aqui. Ó, aqui tem um vetor U e aqui tem um vetor V, certo? Você, pelo produto vetorial, conhece, sabe que o vetorial V, ele é ortogonal tanto a U quanto a V, certo? Como dois vetores definem um plano, então, ó, aqui nessa figura que a gente colocou, a gente pode completar aqui e imaginar que isso aqui é um plano. Se o W estiver nesse plano também, como o vetorial V é ortogonal ao plano que está U e V, ele vai ter que ser ortogonal ao W também. Entenderam? Bom, olha, o vetorial V não é ortogonal a U. Se é ortogonal a U, quer dizer que o produto misto, quer dizer que o produto U vetorial V escalar com U tem que ser zero. Mesma coisa vai acontecer com V. Mesma coisa vai acontecer com V, U vetorial V, produto escalar com V
O vetorial V, produto escalar com V, tem que ser 0. E se o W estiver no mesmo plano também, isso vai implicar se o V e W estão no mesmo plano, então quer dizer que o vetorial V escalar W tem que ser 0. Mas esse cálculo aqui, ó, é exatamente o produto misto. Isso é o produto misto, certo? Aí essa explicação aqui serve para resolver o número 2 da seção 3.7. Então vamos lá fazer. Então, ó, lá na seção 3.7, número 2, nós queremos encontrar o valor de A para que os vetores sejam coplanares. Então, nós temos lá, ó, vetor U tem as coordenadas 2, A, 1. Vetor V tem as coordenadas 3, 1, menos 2. E vetor W tem coordenadas 3, 0, menos 3. A gente sabe que são coplanares. U, V e W são coplanares. São coplanares. E nós queremos encontrar a coordenada A. Queremos encontrar A. Bom, o que nós vamos fazer? Se são vetores coplanares, então quer dizer que o vetorial V escalar W tem que ser 0. Então, isso implica que esse primeiro membro aqui, ó, não é o determinante. Esse primeiro membro aqui é o determinante. Então, nós vamos ter, ó, primeira linha formado com U, 2A1. Segunda linha, 3, 1, menos 2. Terceira linha, 3, 0, menos 3. Tem que ser igual a 0. E aqui, nós vamos repetir as duas colunas, ó. Até deixei um espacinho aqui maior para isso. Podemos repetir, ó, 2, 3, 3, A1, 0. E fazer as multiplicações, ó. Multiplicar diagonal principal primeiro, depois diagonal secundária. Então, vamos lá. Vai ficar 2 vezes 1 vezes menos 3, menos 6. A vezes menos 6, menos 6A, mais 0. E no sentido da secundária, vai ficar 1 vezes 3, menos 3, 0 vezes 2, 0, e menos 9 vezes A, vezes o menos desse lado. Então, vai ficar mais 9A. Tudo isso é igual a 0. Ó, termos com A, nós temos menos 6 mais 9, então ficou 3A. Menos 6 menos 3 menos 9 é igual a 0. Passa o 9 para o segundo membro, então 3A é igual a 9, isso implica que o A é igual a 3, 9 sobre 3. Então, ó, encontramos o A para que os vetores sejam coplanares, certo? Vou falar para mim aí se ficou claro, pessoal, se querem perguntar alguma coisa, vá. Então, ó, na seção 3.7, número 3, nós vamos agora fazer a aplicação em relação ao volume do paralelepípedo. Então, nós temos aí, ó, os vetores. Os vetores, eles vão definir as arestas do paralelepípedo. Então, nós temos a aresta formada pelo vetor U, que é o 3, menos 1, 4.
vetor V, que é 2, 0, 1, e vetor W, que é menos 2, 1, 5, certo? No item A, nós queremos o volume do paralelepípedo. No item B, nós queremos a altura do paralelepípedo em relação à base definida por U e V. Bom, nós vamos lembrar, então, que o item A, acho que é volume. Olha, eu sempre oriento que vocês façam um tipo de esboço, tá? Não precisa ser um esboço fiel, por isso a gente chama esboço. Esboço não é nada... Você tenta fazer o melhor possível, né, no esboço, mas não é assim, já não é seguindo as próprias coordenadas que foram dadas. Você coloca uma figura para te ajudar a construir a solução. Então, ó, vou colocar aqui a base do paralelepípedo, formada por U e V, que nós vamos usar o U e V na base, U e V, e eu vou colocar esta de altura sendo W. Ó. Aí você vai construir. Tenta colocar todos paralelos do mesmo comprimento, que a figura fica bem bonitinha. Que eu não consegui fazer muito bem, mas façam melhor aí no caderno. Então, nós vamos encontrar o volume da seguinte maneira, ó. V é igual o módulo do produto misto dos três vetores. Módulo, porque o produto misto, como envolve o vetorial e depois um escalar, ele pode ser negativo. Nada impede que o resultado aqui dê negativo. Por isso que a gente usa o módulo, tá? Então, nós vamos iniciar com o cálculo do produto misto. Então, vamos lá, ó. O vetorial V, escalar W, é igual um determinante 3 por 3. Então, começa com vetores, com as coordenadas de U. 3, menos 1, 4. De V, 2, 0, 1. De W, menos 2, 1, 5. Esse cálculo eu vou fazer dobrando as duas colunas. Quem quiser fazer de outra forma, ou já aprendeu como que vai ser essa multiplicação, aí não precisa nem dobrar mais, você já vai fazendo aí com a sua prática, né? Então, fazendo esse cálculo aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. Isso é igual... Vamos fazer na linha de baixo. Então, é igual a... Vamos multiplicar as diagonais no sentido da diagonal principal e depois multiplicar no sentido da diagonal secundária. Então, nós temos, ó, 3 vezes 0, menos 2 vezes menos 1, 4 vezes 2. Pronto, agora no sentido da secundária. 4 vezes 0, 3 vezes 1 e menos 10. Vezes o menos, mais 10. Pronto. Então, vamos lá esse cálculo. Esse menos 3 com esse 10 fica 7 positivo. 8 mais 2 fica 10. Então, mais 7, 17. Ó, então, logo, o volume é módulo de 17, que é igual ao próprio 17. Unidades de volume. Então, a gente já encontrou o volume apenas calculando o módulo do produto misto, né? E agora nós vamos explorar o item B, que fala da altura. Então, para o item B, a gente volta na geometria elementar. Então, que fala que volume é igual à área da base vezes a altura. E a área da base é a área do paralelogramo. Essa área da base aqui, ó, vamos até fazer um desenho aqui para ajudar. É a área do paralelogramo formado pelo U e o V. Ó. Então, essa área aqui vai ser o quê? Vai ser a norma do produto vetorial de U e V, certo? O volume a gente já sabe que é 17.
A altura a gente pode chamar de H, que é quem a gente quer encontrar. Então, esse H vai ser o quê? Vai ser 17 dividido pela norma de U vetorial V, que nós vamos precisar encontrar inicialmente, né? Então, vamos lá, começar. Vamos fazer o cálculo U vetorial V primeiro, para depois encontrar a norma. Então, U vetorial V vai usar o IJK. E aí, nós vamos colocar coordenadas de U, que são 3 menos 1, 4. E coordenadas de V, 2, 0, 1. Pronto. O cálculo aqui faz da mesma forma que o cálculo anterior. Vamos dobrar aqui as colunas. E aqui só tem que lembrar que a gente precisa dos coeficientes que multiplicam IJK. Então, se você quiser já agrupar quem multiplica I, quem multiplica J, olha só, nós vamos multiplicar aqui as diagonais no sentido da principal e depois no sentido da secundária. Nos dois sentidos tem o IJK. Então, a gente já pode colocar os coeficientes do I em evidência. Quem que multiplica I? Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. E no sentido da diagonal secundária, que é essa retinha do meio, rosa, é 0 vezes 4. 4 vezes 0. Então, vai dar 0. Menos 0, que multiplica I. Quem é que multiplica J? 4 vezes 2 vai dar 8. E no sentido da secundária é o 3 vezes 1, vezes o menos desse lado, né? Então, isso multiplica J. Quem que multiplica K? 2 vezes menos 1? Não. O principal aqui é 3 vezes 0, né? 3 vezes 0, 0. E agora, assim, na diagonal secundária, é 2 vezes menos 1, menos 2, vezes o menos desse lado, mais 2, né? Que multiplica K. E com isso você já consegue enxergar quais são os coeficientes do IJK, que vão ser também as coordenadas do vetor, que é menos 1, 8 menos 3, 5 e 2. Então, este aqui é o vetor U vetorial V. E agora você precisa da norma dele. Então, a norma de U vetorial V é a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, 5 ao quadrado, 2 ao quadrado. Tudo dentro da raiz, que vai ser igual a 1 mais 25 mais 4. 4 mais 1, 5. Mais 25, 30. 30 é o 6 vezes 5. Bom, então vamos deixar assim por enquanto. Agora vamos voltar lá na fórmula do volume. Então, logo, isso, lá na altura, né? Então, logo, a gente tinha escrito lá atrás o seguinte, a altura é igual a 17 dividido pela norma de U vetorial V. Vamos só substituir. Então, isso implica que a altura vai ser igual a 17 sobre raiz de 30. Como é uma altura, se trata de comprimento, né? Unidade de comprimento. Certo, pessoal? Bom, nós conseguimos falar tudo das 3 operações principais aqui com vetores, né? Que é o produto escalar, produto vetorial e produto misto. Dê uma olhadinha aí, fala para mim se tem alguma dúvida.